Graças a Deus. Então nós queremos estudar a palavra de Deus e, como já teria dito, que nosso tema é tentação ou provação. Nós queremos começar com a leitura do texto que vamos usar como a base para o nosso estudo, que está em Tiago, no capítulo 1, versículo 12 até 15. Tiago, capítulo 1, versículo 12 até 15. Diz assim a palavra do Senhor. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, nós estivemos aqui lendo um texto que, sob a minha perspectiva, é um texto muito direto, um texto muito claro, que não carece de muito exercício para a interpretação. E nós queremos usar esse texto para entender um pouco a respeito do percurso da vida do cristão, que eventualmente pode passar por um desses dois momentos ou por uma dessas duas situações, onde o cristão está sendo tentado ou então está sendo provado. A deficiência em entender a diferença entre essas duas coisas pode-se dar o caso em que, enquanto somos tentados, podemos dizer que estamos sendo provados. Enquanto estamos sendo provados, podemos dizer que estamos sendo tentados. Então, para evitar que a gente misture as duas coisas, nós estamos hoje tendo a oportunidade para junto podermos aprender a respeito disso. Aleluia! Será que você não tem dúvidas com relação a essas duas coisas? Quando é que uma e quando é que outra? Então eu quero acreditar que Deus vai te ajudar a compreender a distinção entre essas duas coisas. O texto que nós lemos, ele mostra as duas coisas e revela um pouco da diferença entre as duas. Vamos primeiro falar da própria provação, que é a primeira coisa que o texto apresenta-nos aqui. Nós podemos, através desse texto, a partir do versículo 12, podemos dizer que a provação é um ato de ser provado, ser colocado à prova, ser avaliado, ser verificado ou ser experimentado. O ato de ser provado, ser colocado à prova, ser avaliado, ser verificado, ser experimentado. Esse ato recebe o nome biblicamente de provação. Pela Bíblia também entendemos que a provação tem como origem o próprio Deus. É Deus quem nos traz a provação. Durante a provação, precisamos de uma componente chamada perseveração, que consiste em manter-se firme, consiste em continuar acreditando, continuar crendo no Senhor, continuar compreendendo que Deus é consigo. E no mesmo texto entendemos também que depois que provado, nós receberemos algo da parte de Deus. Aleluia! É por isso que o texto diz lá no versículo 12, porque depois de aprovado, então quer dizer, quando passamos pela provação, no final, a expectativa de Deus é que nós sejamos aprovados. Ser aprovado é como vencer durante aquele período em que nós estamos passando pela provação. Então, nós vamos ser aprovados e a Bíblia diz que receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Significa que no final das contas, passada a aprovação, algo é adicionado à nossa vida. Aleluia! Algo é adicionado à nossa vida. Então vamos só estudar um exemplo na Bíblia de alguém que passou pela aprovação. E nós achamos isso em Gênesis no capítulo 22, o versículo 1 e 2, onde a palavra do Senhor diz assim:
E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abrão e disse-lhe: Abrão. E ele respondeu: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereço-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Aleluia. Estamos aí a encontrar Abrão diante de Deus, recebendo um comunicado diante de Deus, mas a narração do texto diz que depois de várias coisas terem acontecido, Deus vem agora para provar a Abrão. Aleluia. Veio para provar. E se nós estudarmos o mesmo texto na versão inglesa, a versão designada Bible in Basic English, diz: Now, after these things, God put Abraham to the test. Veja que quando estava a definir acerca de provação, uma das expressões que eu usei é que provação é ser avaliado, ser colocado à prova. E aqui, na versão inglesa, a Bíblia diz que colocou em teste. Então, quer dizer, Deus olhou para Abrão, Deus decidiu colocar Abrão em teste. Aleluia. Em avaliação. Deus, ao dizer para Abrão: toma o seu filho Isaque, o teu único filho, a quem tu amas, e ofereça-o em sacrifício no monte tal. Deus estava apenas a colocar Abrão em teste. Aleluia. Deus estava a colocar em teste. E se a gente quiser analisar a lógica de teste, é que ninguém é levado a ser testado se anteriormente não tiver passado por um momento em que ele é transmitido um novo conhecimento. Para alguém chegar ao teste, é preciso primeiro passar pelo momento em que ele é transmitido um conhecimento. Aleluia. Ninguém deveria ser levado ao teste sem anteriormente ser transmitido algum conhecimento. Então, entendemos que Deus, diante daquilo que ele já havia como interação com Abrão, Deus percebeu que Abrão estava preparado para ser testado. Então, Deus levou para testar. Aleluia. O que quer dizer? Deus não deixará ou Deus não trará uma provação para nós sem que antes Ele veja que nós já tivemos a oportunidade de aprender o suficiente para passarmos por aquela provação. Aleluia. Nós também percebemos que a intenção de qualquer provação é verificar. Aleluia. É uma verificação. Quando alguém apresenta-lhe um teste, ou se você está sendo testado em algum aspecto, a ideia é verificar o seu nível de compreensão, o nível, vamos dizer, cognitivo de compreensão daquilo que anteriormente você foi transmitido. Então nós percebemos que, neste caso, Deus queria verificar, aleluia, queria verificar de Abrão como é que ele estava com relação à sua confiança em Deus. Nós sabemos que quando aprovado, nós lemos lá no versículo 12, quando aprovado alguma coisa, estamos a falar do texto principal, quando aprovado, alguma coisa adicional vai acontecer na nossa vida. Então vamos ler o versículo 10, ainda de Gênesis capítulo 22, para nós também podermos ver o que aconteceu. Ele ouviu da parte de Deus, ele preparou para ir oferecer o filho, ele levou o filho, ele preparou o altar, ele colocou o filho sobre o altar, ele já tinha em sua mão a espada para poder oferecer o filho. Então vamos ver o que aconteceu no versículo 10 até 12 de Gênesis capítulo 22. Diz assim a palavra do Senhor. E estendeu Abrão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abrão, Abrão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus
e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Aleluia. Veja que Deus deixou Abraão caminhar, deixou Abraão iniciar a marcha em direção ao monte, deixou Abraão levar seu filho em direção ao monte. Quando ele chega no monte, a Bíblia diz, quando ele estava pronto para entregar o filho, Deus bradou desde os céus. E ele disse, Abraão, não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus. Aleluia! E não me negaste o teu filho, o teu único filho. Deus esperou para ver como seria a atitude de Abraão, porque o que estava a acontecer para Abraão era uma provação. Aleluia! Poderíamos dizer que Deus não sabia que Abraão tinha temor? Não. Deus sabia. Mas Deus permite que nós possamos ter a chance de manifestar aquilo que Ele mesmo sabe a nosso respeito. Aleluia. Ele quer que Deus, ou que Abraão tomasse, ele queria que Abraão tomasse uma atitude que revela aquilo que estava no seu interior. É como se fosse um selo mediante a tudo que ele tinha passado com Deus. Deus queria elevar Abraão. E ele, para isso acontecer, ele colocou Abraão à prova. Assim também acontece na nossa vida. Durante o nosso percurso, aprendemos muito da palavra de Deus. Aprendemos tanto que chegamos a extremos de fazer declarações poderosas a respeito de algo que tem a ver com a nossa vida. E enquanto vamos aprendendo, a convicção vai mudando o nosso interior. Chega a vez em que agora Deus traz uma provação para ver se seremos de fato capazes de, na prática, tomar a atitude certa que prova para Deus a convicção que está no nosso coração. Aleluia! Na prática, na nossa vida, também vai acontecer a mesma coisa. É por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado somos quando passamos ou quando preservamos para passar pela provação. Deus nos vê como bem-aventurados, como felizes. Eu e você somos bem-aventurados quando estivermos a passar pela provação e diante de Deus nós seremos achados aprovados. Aleluia! E uma das coisas que vai nos ajudar a sermos aprovados é o nosso nível de conhecimento da palavra de Deus. O que faz alguém ser aprovado durante a provação não é nada mais, nada menos do que o nível de conhecimento da palavra. Por isso, que é muito importante, dentre todas as outras coisas que você pratica na vida cristã, o conhecimento da palavra é uma das práticas que você devia buscar muito. O domínio das Escrituras é algo que você precisa amar, é algo que você precisa buscar, é algo que você precisa permitir que seja algo que participa da sua vida. Estudar a palavra de Deus. Aleluia! Não trata-se de qualquer outra atividade emotiva que você pode pensar como característica do cristão. Mas o conhecimento da palavra é algo que vai trazer para você aquilo que é a capacidade de ser aprovado quando passar pela provação. Aleluia! Louvado seja Deus. Então eu espero que estejamos a entender, espero que estejamos juntos, espero que estejamos dentro de conteúdo a respeito de provação, que é algo muito importante. Eu e você, a qualquer instante, Deus permite que nós possamos ser provados por Ele. Então, para podermos compreender, um resumo que eu vou trazer agora, a provação é um momento de teste, é um momento de avaliação. Não que Deus duvide da nossa capacidade, mas a nossa capacidade precisa ser praticada, aleluia, para trazer a confirmação. É como numa sala de aulas, tu participas das aulas de transmissão primeiro, tu participas da exercitação, onde enquanto estiveres a falhar, o professor está ali, te dá uma orientação de modo a fazeres corretamente, mas vai chegar aquele dia que aquele mesmo professor que foi a fonte de transmissão, ele agora vai observar a você fazendo sozinho, como forma de tirar a prova, como forma de testificar
que de facto você aprendeu. Aleluia! Então a vida em Cristo também é assim. Deus vai nos levar a momentos que nós precisamos aprender, momento esse em que nós precisamos agora passar pela prova. Então quer dizer, a prova ou a provação não é algo que o cristão precisa fugir. Aleluia! Você não precisa fugir da aprovação. A aprovação é bem-vinda na nossa vida. Porque após a aprovação vem uma promoção. Aleluia! Louvado seja Deus. Então eu espero que ao passares pela aprovação te lembre dessas palavras. Que Deus possa abençoar você e que venha após a aprovação aquilo que é a sua promoção. A nova maneira de ver as coisas, a nova maneira de fazer as coisas. Um novo posicionamento entre você e Deus. Você vai estar num outro posicionamento na presença de Deus, após ter passado pela provação. Então vamos rapidamente falar da tentação. No mesmo texto de Tiago, mas agora vamos ler a partir do versículo 13 a 15. Eu só vou repetir a leitura, capítulo 1 de Tiago. Vou ler a partir de 13 para 15, onde a palavra do Senhor diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por este arrastado e seduzido. Então a cobiça, sendo engravidado, ou tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Aleluia! Então o que é tentação? Tentação é o ato de tentar. Tentar é o mesmo que seduzir, experimentar, persuadir, provocar, instigar. Então alguém pode ser tentado e a origem da tentação nunca pode ser considerada como sendo Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém também ele tenta. Então, enquanto a provação, vemos que a origem é Deus, a tentação, a origem não é Deus. O que nos induz a ser tentados é a nossa própria cobiça. Então, a tentação está estreitamente ligada à nossa cobiça, à nossa necessidade, àquilo que é o nosso desejo. E quando a tentação é consumada, quer dizer, enquanto estamos a passar pela tentação, quando é consumada a tentação, gera o pecado e, consequentemente, a morte. Então, presta muita atenção à questão quando a Bíblia diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. O que quer dizer? Se nós queremos, de alguma forma, participar do processo de se livrar da tentação, é através do controle à nossa cobiça. E o elemento, a qualidade humana que a Bíblia revela como algo espiritual que o cristão precisa para ajudar diante desse tipo de situação. Eu falei sobre isso como um dos principais pilares da vida num dos sermões atrás, onde eu dizia que o domínio próprio era extremamente importante. Para situações como essas, a Bíblia está a dizer que cada um é tentado por causa da sua própria cobiça. Essa própria cobiça vai provocar o pecado e o pecado vai gerar a morte. Então, quer dizer, quem tem domínio próprio, ele consegue agora dominar a sua própria cobiça. Aleluia! Então, vamos ver algumas componentes. Será que na tentação Deus está completamente ausente? Essa é uma das grandes perguntas. Sabemos que a tentação não tem como origem Deus, mas será que Deus está completamente ausente? Será que estamos a sós enquanto somos tentados? Será que você nunca passou por uma tentação e se calhar você pressupôs que Deus estava ausente, que Deus não estava lá para te ajudar? Tudo isso porque não estava lá o teu pastor, o teu líder, não estava lá o responsável do seu departamento e você achou que estava isolado, completamente sozinho. Vamos ver, a Bíblia fala em Mateus no capítulo 1, ou capítulo 4, versículo 1 a 3, diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. O que nós achamos aqui? Nós achamos que, olha, Jesus também foi tentado. Então, tentação não é para pecadores. Talvez você se julgue achando que pelo fato de você estar sendo tentado é porque você está no pecado. Não. Jesus também foi tentado. E a Bíblia diz que quem conduziu Jesus ao deserto para ser tentado foi o Espírito Santo. Aleluia. Aí vamos compreender uma coisa. Jesus não foi ao deserto à toa. Porque podemos pensar que, não,
o Espírito Santo foi quem levou Jesus ao deserto. Então, se calhar há alguns desertos na minha vida em que eu passo, é o Espírito Santo a me levar. Não, existem coisas que é de facto o Espírito Santo a nos levar, mas existem coisas que nós propriamente acabamos fazendo por nossa própria iniciativa. Para Jesus, a Bíblia está a dizer que o Espírito Santo tomou Jesus ao deserto para ser tentado. E entendemos ali que para que o diabo ou o tentador, então já encontramos a identidade ali, existe um tentador. E não é Deus, é o diabo. Aleluia. Porque o versículo 1 diz para ser tentado pelo diabo, e o versículo 3 diz, e chegando-se a ele o tentador. Então o diabo é o tentador. Sendo o diabo o tentador, então nós já sabemos que a origem da tentação é o próprio diabo. Aleluia. O diabo não falou à toa a respeito de fazer com que as pedras se tornem pães. Ao se tornarem pães as pedras, Jesus tinha o poder para tal, mas isso ao acontecer era para satisfazer uma necessidade que de facto Jesus estava a passar. O que quer dizer? Ao sermos tentados, o diabo não nos tenta por coisas absurdas, não. São coisas que estão estreitamente ligadas a uma certa necessidade que está dentro de nós, que às vezes aquela necessidade tem as formas certas de ser satisfeita, mas por causa da astúcia do diabo, o diabo pode começar a apresentar formas de satisfazer aquela necessidade. Aleluia! Jesus estava no deserto exatamente para jejuar. Mas o diabo, tendo visto que Jesus estava agora na fase chamada fome, e quando alguém está com fome, qual é a necessidade? Alimentação. Então agora o diabo vem e apresenta a possibilidade de existência de alimentação. Aleluia! Nós entendemos que Jesus, em várias ocasiões, ele comeu com os seus discípulos. Mas nesta ocasião, ele não podia porque estava a jejuar. E o diabo vai exatamente para apresentar uma proposta ligada à necessidade. Então, toda a tentação que vem a nós está estreitamente ligado a alguma necessidade que nós temos. E essa necessidade carece a nós a capacidade de analisar para ver se a satisfação dessa necessidade está ligada à palavra de Deus ou não. Se é o que Deus permite ou não. Aleluia. Então nós encontramos aqui claramente que o Espírito Santo foi quem levou Jesus ao deserto para ser tentado. E enquanto Jesus não teve fome, não havia como o diabo achar uma brecha para lhe tentar. Enquanto você não tiver cobiça excessiva em certos aspectos, não há de haver como o diabo te tentar. Aleluia. E o diabo é o tentador, está aqui identificado. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Aleluia. Põe na sua mente a palavra suportar. Tentação pode-se suportar. Aleluia. Não importa o tipo de tentação. A Bíblia está a dizer que a tentação não vem ao homem com uma qualidade e uma característica acima do homem. A fidelidade de Deus é que faz com que Ele somente deixe sermos tentados por aquilo que nós podemos suportar. Aleluia. E diz também que enquanto nós estamos sendo tentados por quem? Por Deus? Não, pelo diabo. Deus, com a tentação, Ele traz ou Ele dá o escape. O que quer dizer? Entre a tentação e o escape não há uma distância muito grande. Deus olha para a tentação que vem a nós e Ele coloca o escape. Então, enquanto estou sendo tentado, o escape está lá. Aleluia! Você já percebeu que enquanto estivermos no mundo, a palavra tentação, espiritualmente falando, não faz sentido. Porque no mundo, na ignorância, em não conhecermos a palavra, nem sequer chamamos de tentação o que pode acontecer conosco. Mas agora, por conhecermos a palavra, nós percebemos que é tentação. Então a Bíblia está a dizer, quando somos tentados, Deus com a tentação dá o escape, para que nós possamos fazer o quê? Suportar. Então, não busque suporte à tentação que estiveres a passar em outro lugar. A tentação
ela vem acompanhada com o escape. O escape está lá presente, você só precisa compreender, precisa ser sábio o suficiente, precisa ter domínio próprio o suficiente, precisa ter capacidade espiritual suficiente, precisa contar com Cristo o suficiente para poder suportar e não para apenas fugir. Aleluia! Mas também suportar, porque existem circunstâncias que você não tem como fugir, mas você pode suportar. Aleluia! Você pode suportar. Então, quando Deus olha para nós sendo tentados, Ele coloca o escape. Aleluia! A minha oração é que o escape sempre seja identificado por você enquanto estiver a passar pela tentação. Que o escape seja identificado por você. Aleluia! Louvado seja Deus. Então vamos ler rapidamente 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Aleluia! Veja, aqui nós encontramos também algumas componentes que nós falamos anteriormente, que tem a ver com o tentador. Significa que existe um tentador e também existe a possibilidade de, quando somos tentados, de cairmos. Mas nós encontramos aqui o apóstolo Paulo como um líder, como um pai. Ele preocupado com os tessalonicenses para que, quando viessem a ser tentados, eles não pudessem cair e inutilizar todo o trabalho que eles fizeram. Aleluia! Então, existe uma preocupação nos líderes espirituais. Existe uma preocupação no seu pastor. Existe uma preocupação no seu líder de departamento. Que você não caia em tentação. Aleluia! Para que você não caia em tentação. Existe essa preocupação. E se não existia, devia existir. É importante que, como líder, você se preocupe para que o seu liderado não caia em tentação. Então, quer dizer que a chamada de atenção é importante. Às vezes, há certos ambientes que são inapropriados. Às vezes o líder alerta. Às vezes o líder chama a atenção. Certas amizades que são, vamos dizer, ambientes propícios para que você caia em tentação. Então, existe essa preocupação por parte dos líderes para evitar que você possa cair em tentação. Para terminar, vamos ler Hebreus capítulo 2, versículo 18. Diz assim: porque aquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Jesus pode socorrer aquelas pessoas que estão sendo tentadas. Então, ele está disponível. Aleluia. Quer dizer, quando eu identifico que o que eu estou a passar é uma tentação, eu posso buscar por ele. Eu posso chamar pelo auxílio dele. Eu posso chamar pela ajuda dele. Eu posso clamar para ele poder me ajudar. Porque a Bíblia diz que ele mesmo também, sendo tentado, padeceu. Aleluia. E ele pode socorrer. Ele sabe a dor de ser tentado. Aleluia. O meu Jesus, o teu Jesus, conhece a dor de ser tentado. Conhece a circunstância de ser tentado. Então a Bíblia diz que ele mesmo está pronto e pode socorrer aos que são tentados. Se você estiver a passar por uma tentação, lembre-se que Jesus está disponível para te ajudar a passar positivamente por essa tentação para não poderes cair. Aleluia! Para não poderes cair. Então, se você está a compreender, lembre-se que a palavra do Senhor é o fundamento para se livrar ou sair aprovado na provação e também não cair no pecado, na tentação. Estou a me lembrar que está escrito na Bíblia, em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus deixou essas palavras aos seus discípulos na noite em que ele foi levado até a cruz. Enquanto ele estava lá a orar, os seus discípulos acabaram adormecendo. Veja que ele diz, vigiai e orai para que não caiam em tentação.
Então, uma vida de oração, uma vida vigilante, uma vida em que você não está a viver à toa, você está a viver em alerta, você está sempre atento a cada circunstância, a cada detalhe na sua vida. Então, é uma vida que vai ajudar você a não cair, a não entrar em tentação. Aleluia! Quer dizer que fora de cair em tentação, é possível também você ter uma vida de oração muito forte. Você pode não entrar até em tentação. É o que Deus deseja, é o que Jesus deseja e é o que eu desejo para a sua vida. Então, nesta noite, nós estamos aqui a falar a respeito da tentação e provação. O que você está a passar é tentação ou é provação? Agora, com as componentes que você acabou ouvindo aqui, eu acredito que Deus adicionou valores em você para saber identificar se estás a passar pela tentação ou estás a passar pela provação. Se você está a passar pela provação, saiba que a provação está a vir de Deus. Deus quer que você persevere enquanto estiver a passar pela provação. Quando saíres aprovado na provação, Deus irá te promover. Abraão passou por isso e a Bíblia diz que quando ele oferece seu filho, quando ele leva o filho prestes a oferecer, Deus bradou dos céus e disse: agora sei que és temente a Deus. Então ele foi aprovado. Em algum aspecto na sua vida foi adicionado algo. E entendemos também pela Bíblia diz que ninguém deve achar que de Deus está sendo tentado. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém também tenta. Então, quero dizer, quando passamos pela tentação, a origem da tentação é o diabo é quem é o tentador. Deus pode nos levar a circunstâncias que podemos ser tentados, mas ele já sabe que na tentação ele traz o escape. Para quê? Para que nós possamos suportar a tentação que estivemos a passar. Aleluia! Então, espero que Deus tenha falado com a sua vida. Espero que Deus tenha ministrado ao seu coração. E a partir deste momento, você tenha domínio dessas duas coisas. E aí você saberá identificar se o que você está a passar é tentação ou então é provação. Se você compreender que é provação ou é tentação, você saberá por intermédio das componentes que estivemos aqui a transmitir como lidar com cada uma dessas situações. Aleluia!